Bom dia, pessoal. Mais um dia, mais um vlog. Já tô aqui tomando café, me preparando para ir pro escritório. Hoje a gente vai ter uma rotina bem normal de escritório, bem de dia a dia. Cada um trabalhando num projeto. Então vai ser interessante mostrar como é esse dia mais comum dentro do escritório. E também vocês viram ali um pouquinho do meu jardim, que finalmente ficou pronto. Desde a reforma a gente tinha plantado ali as mudas, né? Mas a gente ainda não tinha colocado a pedra. Então tava muito feio, cara. Tava com umas mantas bidinhas assim, muito mal colocadas. E tava dando uma aflição muito grande. Daí nas últimas 2 noites a gente ficou colocando areia e pedra. Então nossas costas estão destruídas, destroçadas. Mas é isso, mas ficou massa demais, ficou bem bonito. Bora pra mais um dia. Vocês acompanharam então um pouquinho da nossa manhã aqui trabalhando. Esse dia já foi um dia mais convencional aqui no escritório. O primeiro vlog a gente trabalhou mais nas primeiras ideias de projeto, então um trabalho mais em equipe, que a gente vai debatendo junto. Durante os dias em que a gente já está com os projetos em andamento, cada um meio que trabalha em frentes diferentes. Então cada um tem uma certa autonomia para trabalhar e a gente vai conversando durante o projeto. A gente senta do lado do computador, quem está à frente do projeto apresenta, a gente vai construindo essas ideias juntas. A organização assim, das agendas de projetos também é baseada um pouco nisso. A gente precisa organizar a nossa agenda de modo em que a gente tenha projetos em etapas diferentes, o que é mais interessante. Então assim, a gente consegue ter algumas pessoas trabalhando no início de projeto, apresentando as ideias para os clientes. E é um momento em que a gente está mais ativo, trabalha mais horas em cima desses projetos. E depois dessas etapas de projeto arquitetônico, o projeto está aprovado, a gente começa a parte mais técnica, em que os projetos vão para a engenharia, eles voltam, então o tempo de projeto fica mais espaçado e a gente consegue ir organizando a agenda dentro desses espaçamentos. Então essa organização de processos e o andamento de projeto é importante. Então, por exemplo, o Navas está dando continuidade aquele projeto da casa de Arapongas, que a gente viu no vlog anterior, desenhando as plantas, fazendo os testes no 3D, vendo a espacialidade, vendo forma, volumetria. A gente começa o projeto muito assim. E o Edu já está trabalhando em uma reforma em que a gente já apresentou uma planta e teve alterações. Então a gente está nesse momento de ajustar o layout para depois desenvolver o 3D. Eu, nesse momento, estou trabalhando aqui no canal do YouTube, abrindo o canal. Mas depois vou trabalhar na escola, que a gente também apresentou no vlog anterior. E o Vini, ele estava trabalhando numa casa que a gente já está em processo de começar o executivo, porque os projetos de engenharia também já foram finalizados. E é uma etapa então que a gente faz o projeto executivo, junto com algumas questões de projetos de interiores juntos. Então, etapas diferentes, projetos diferentes, frentes diferentes, e a gente vai se organizando assim.
Tô aqui em casa no meu horário de almoço. Vou voltar no escritório já já. Mas antes vim aqui conversar com vocês sobre um pouquinho da nossa história, assim, como começou, qual que foram as ideias lá no início, quando a gente resolve montar o escritório. Na verdade começa um pouco antes, ali na universidade, né? Eu e o Navas, a gente se conheceu cursando arquitetura na UEM. E desde lá a gente já ficou... A gente criou uma amizade, mas também a gente compartilhou muitas afinidades de arquitetura, assim. Então a gente, durante os próprios trabalhos acadêmicos, a gente foi fazendo sempre junto. E acho que tendo as mesmas referências, gostando das mesmas coisas e conhecendo a arquitetura dessa maneira em conjunto, assim. E então a gente estava sempre conversando e sempre falando sobre essa atuação do arquiteto. E um pouco incomodado, assim. Parecia que a galera não conseguia, sabe, atuar de uma maneira mais autêntica, mais autoral. Os arquitetos que a gente tinha contato, eles sempre estavam meio submissos muito à vontade do cliente, né? Porque uma coisa é você atender as propostas do seu cliente, atender o seu cliente para projetar a casa dele de fato, ele que vai morar lá. Acho que o arquiteto também não tem que ser autoritário a esse ponto, de achar que entende mais o cliente da própria casa dele. Mas ao mesmo tempo é uma profissão de criação, é uma profissão que tem autoria. Eu acho que o arquiteto, enquanto autor e enquanto expert no assunto, ele precisa ter sua voz ouvida, ele precisa propor, ele precisa saber conversar com o cliente. E enfim, os caminhos se separaram um pouco depois que a gente se formou. Eu fui estudar fora, fui estudar na Itália, e o Navas ficou trabalhando aqui como arquiteto no escritório que a gente estagiava. Porém, durante a pandemia, as minhas aulas ficam remotas, eu continuo estudando, fazendo meu mestrado, porém aqui no Brasil. E a gente volta a conversar um pouco sobre essa questão do escritório, e a gente decide montar um negócio. Eu ainda estudando meu mestrado e o Navas ainda trabalhando como arquiteto. E a gente decide começar a Nômade. Ter uma arquitetura diferente, um conceito diferente, uma proposta diferente. Desde o início, essa era a ideia. Mas era totalmente outra coisa. A gente não começou como um escritório de arquitetura, como um serviço de arquitetura. A gente começou desenhando casas prontas. A ideia da Nômade no início chamava-se Nômade Prefab ou Nômade Cabine. E a gente desenhava cabines pré-fabricadas, principalmente de madeira engenheirada, para serem construídas e montadas em fábricas e levadas ao terreno por caminhões. Até por isso a gente chama Nômade. A gente achava um nome legal, que tinha a ver com natureza, tinha a ver com sustentabilidade, mas também tinha essa questão de ser uma casa que não tem um lugar fixo, que pode ser transportável e tal. E bom, nos primeiros meses ali, a ideia foi legal, a gente fez um Instagram, a gente começou a falar sobre isso, apareceu pessoas interessadas e tal. E como a gente ainda estava em paralelo, né, estudando e trabalhando, a gente conseguiu levar. Só que quando acaba o meu curso e quando a gente vai se deparar mesmo em montar um escritório de fato e começar a trabalhar disso e viver de arquitetura, a gente se deu conta de que não ia dar certo. A gente se olhou e falou, pô, e agora? Como é que a gente faz para arrumar cliente, conseguir dinheiro e começar a, de fato, trabalhar com isso, né, ganhar a vida com a arquitetura? E daí, então, vem a ideia de fato, montar um escritório de atuação mais convencional, porém com esses resquícios de ideias, de ter uma proposta diferente, de trabalhar de forma mais autoral, de conseguir dialogar com os clientes, de fazer uma arquitetura mais propositiva. Então tudo isso veio de uma construção que a gente veio fazendo lá da universidade, e acho que todo mundo tem um pouco disso. Durante a universidade a gente é mais criativo, a gente é mais ousado, e daí quando chega no mercado de trabalho a gente fica mais tímido, a gente não consegue colocar nossas ideias, e acaba virando uma arquitetura muito comercial, muito, cara, meio sem vida, assim, sem a personalidade do criador, né, do arquiteto. Então a Nômade nasce a partir disso. E daí a gente continua um pouco com a cabine, mas já com enfoque também em fazer serviços de arquitetura e projetos arquitetônicos. E é isso. Então acho que eu queria falar para vocês essa gênese assim, da Nômade, de como desde o início a gente tinha essa ideia de fazer algo autoral, fazer algo que arriscasse assim, um pouco.
Essa semana estou trabalhando num projeto novo aqui no escritório, então eu estou esses últimos dias envolvido com isso e aí estou nas fases iniciais aqui de projeto. Consiste basicamente em passar as nossas ideias para o papel primeiro. Então a gente faz aqui uma série de rabiscos e croquis, pensando como vai ser o conceito, como que a gente vai distribuir essas atividades de planta. E aí a gente faz aqui um estudo de alternativas, né? E depois a gente transpõe essas ideias do papel para um estudo aqui de volumetria no computador. O meu processo ele vai muito dessa forma, né? Eu tenho um trabalho inicial à mão, bem simples, um desenho de planta, então esses rabiscos aqui, que a gente tem bastante valor, aqui por exemplo. Mas depois, para validar o 3D, eu já gosto de fazer uma modelagem no computador. Então, aqui ó, por exemplo, tem algumas alternativas, né? Basicamente a gente tem aqui o estudo que foi feito no papel, então eu faço essa modelagem baseada no que está no papel, que é um desenho que, apesar de ser simples, ele já carrega uma série de informações. Aqui a gente trabalha já as dimensões dos ambientes, a metragem geral da casa, que vai impactar lá na frente no custo da obra. Então é um desenho que já tem bastante importância. E aí eu consigo, a partir desse dimensionamento, desse pré-dimensionamento feito no papel, eu consigo fazer essa primeira modelagem. Aqui ó, tem uma série de alternativas. A gente começou com essa. Nesse caso aqui, a gente avaliou, né, que ficou muito... A casa ficou muito extensa, né? Ela ocupou muito o terreno. E aí eu volto para o papel e vou gerando outras alternativas para avaliar outras possibilidades, né? Então aqui já tem uma série de possibilidades e aí a gente vai validando. Então, no momento eu ainda estou nessa fase inicial. Comecei aqui a desenhar uma planta com mais detalhe, daí também preferi vir aqui para um desenho no computador para eu ter um pouco mais de precisão. Algumas dimensões estão bastante justas, né? Então é legal a gente vir para esse refino. E é isso. É isso que vai passar por uma aprovação por parte dos clientes. E depois a gente vai detalhando área por área, vai refinando a volumetria e chega num modelo que simula bastante como que a casa vai ser na realidade. Então é isso. Eu dei pra dar o frete grátis, né? Aí... Eu tenho um... Então,